Olá, bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes, doutora em Direito pela Universidade de Brasília e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos aqui com a presença de 3 estudantes, a Viviane, a Ludmila e a Lígia, que vão trazer alguns questionamentos a respeito das aulas que nós tivemos ao longo da semana. Ao longo da semana, nós trabalhamos com violência de gênero, trabalhamos com violência sexual, violência doméstica e familiar contra a mulher, trabalhamos o feminicídio e algumas questões relativas à criminalidade feminina. Acredito que agora a Viviane poderia começar trazendo a sua primeira questão. De que modo o conceito do que é, de fato, gênero contribui para compreender a subjugação da mulher nas estruturas sociais, profissionais e familiares? Ao longo dessa semana, nós falamos muito a respeito de gênero e, aliás, a primeira aula que nós tivemos foi exatamente sobre gênero. Gênero é uma categoria, ou, melhor dizendo, também uma forma de compreensão das relações que se estabelecem entre homens e mulheres em sociedade. O que significa dizer que nós, para compreendermos a forma como as mulheres estão colocadas em patamares de desigualdade econômico, social, cultural, nós precisávamos de alguma lente, de alguma forma de enxergar. E gênero é isso. Gênero é, numa concepção maior, tal como diz a professora Joan Scott, uma forma de compreender as relações de poder existentes entre homens e mulheres. Ou seja, existem desigualdades, essas são flagrantes. Agora, como compreendê-las academicamente, teoricamente, e poder transformar tudo isso que é teórico, tudo isso que é acadêmico, em políticas públicas e em práticas diferentes nas relações entre os homens e mulheres. Por isso, o conceito de gênero, ele é fundamental para todas essas áreas que nós trabalhamos ao longo das aulas durante a semana e para todas também as demais questões que estão ainda relacionadas no campo do trabalho, no campo da educação, no campo da economia como um todo. Professora, eu gostaria de saber se a lei do feminicídio pode ser entendida como a última ratio. Muito boa a tua pergunta, porque a lei do feminicídio, ela, embora tenha sido e é sim uma demanda de boa parte do movimento de mulheres, ela recebe críticas também internas do próprio movimento de mulheres. Em que sentido? No sentido de perguntar se realmente é com a utilização do direito penal que nós podemos trabalhar questões que são relativas à violência de gênero, ou seja, a violência doméstica, a violência sexual, que culminam no feminicídio. Eu tenho uma visão a esse respeito, eu acredito que sim. Esse é um caso em que nós precisaríamos sim trabalhar com uma nova categoria, está dentro lá do homicídio, né, e das determinações que o próprio Código Penal já traz, mas nós precisávamos de uma categoria de forma a visibilizar uma violência que até agora é invisível. As mulheres morrem em função da violência doméstica, as mulheres são agredidas ao longo da sua vida, naquela que é a sua integridade física, a sua dignidade sexual, mas nós não conseguimos ainda, no mínimo, colocar em dados estatísticos de uma forma mais abrangente quantas destas mulheres acabam perdendo as suas vidas em função dessa violência. Então, eu acredito que utilizar o direito penal nesse aspecto, não que o direito penal seja a solução para os problemas, eu não acredito que ele seja, mas, nesse caso, é sim uma última ratio, um último momento de utilização em que o direito penal se faz necessário. Acredito que sim. E, Ludmila, o que você tem para mim? Professora, transformar em crime hediondo o feminicídio trará uma redução nos números de homicídio contra a mulher ou estamos diante de mais uma lei simbólica, eleitoreira e populista? Ludmila, eu acho que a tua pergunta complementa muito bem a pergunta anterior feita pela Lígia. Porque, na realidade, nós precisamos pensar a lei do feminicídio como uma norma que vem num sentido protetivo. Mas nós também não precisamos, ou melhor, não devemos acreditar que é com o direito penal que essas questões vão ser resolvidas. A violência contra a mulher, tal como já dizia a professora Henriette Safiotti, ela é milenar. Então, ela existe há muitos e muitos e muitos tempos em função de todo esse processo de subjugação que, inclusive, a Viviane me perguntava lá no começo. Então, a lei penal, por si só, ela resolve questões? Não. Aliás, tem uma frase que eu acho muito interessante, que um dos meus queridos professores utiliza de forma corrente, quer dizer, lei não resolve problema, lei cria problema.
Porque lei cria problema, no mínimo, no momento em que a gente precisa interpretá-la. Precisamos saber qual vai ser a sua abrangência. E a lei do feminicídio vai nos exigir isso. Agora, por um outro lado, pensar que a lei do feminicídio, ela se torne tão somente simbólica, acredito que não. Ela vai visibilizar uma situação existente. Agora, acreditar que com isso vai se reduzir os índices de violência por si só, creio que não. O que nós precisamos é de uma mudança cultural efetiva, de uma mudança de paradigmas, de tratamento, de relacionamento entre homens e mulheres. E isso depende da nossa formação. Desde muito pequenos, porque esse processo de socialização, a partir da categoria gênero, ou seja, dos papéis de gênero que cada um de nós desempenha, ele é feito desde o momento que nós nascemos e somos educadas para sermos meninas comportadas, utilizando rosa, e os meninos mais soltos, mais livres, usando azul, até o momento em que nós chegamos aqui, nos bancos da universidade, e aqui nesse espaço do Saber Direito, aproveitando isso também, como forma de modificar essas relações como um todo. Então, essa perspectiva de solução a partir da própria lei, eu não acredito que ela seja a mais adequada, mas a lei é um sinalizador bom nesse sentido. Tem uma pergunta sobre violência sexual. Sim. A violência, seja ela em sua forma física ou psicológica, é uma herança cultural. Sabe-se que ainda há casos em que a mulher é culpabilizada pelo cometimento do estupro, por ter sofrido estupro, né? Quais medidas poderiam ser adotadas para contribuir para a diminuição efetiva desse crime? Pois é, Viviane. Quando nós trabalhamos na aula sobre violência sexual, uma das estatísticas que eu trouxe é de que, no ano de 2013, foram registrados mais de 50 mil boletins de ocorrência relativos ao crime de estupro. Esses 50 mil boletins de ocorrência, eles não refletem a realidade brasileira, porque estima-se que somente 35% das vítimas chegam a relatar perante a autoridade policial e, portanto, levar adiante um processo penal com relação a esse crime de estupro. Estima-se que nós tenhamos naquele ano, e isso vai ser algo que vai se repetir ao longo dos demais anos, em torno de 140 mil estupros. A palavra... a culpabilização da vítima, como você fala, ela é determinante para que não haja essa notificação efetiva dos crimes de estupro. Porque a mulher, normalmente, ainda é estigmatizada em relação à violência sexual. Muitas vezes se fala a respeito da roupa que utilizava, do local em que estava, da forma como se porta, como uma maneira justificativa de encontrar não no agressor o responsável, mas encontrar na vítima responsável pela agressão sofrida. Então, essa é uma questão que precisa ser tratada com muita delicadeza e que precisa ser tratada com a delicadeza suficiente para mudar a perspectiva de análise. Eu estou sempre fazendo relações com aquelas perguntas anteriores e lá na pergunta da Ludmila que dizia como a gente faz para compreender essa norma a partir de uma outra perspectiva de construção social, eu vou trazer a sua também para essa área. O que nós precisamos é de uma formação que seja uma formação também desde pequenos, como eu digo, mas também nos bancos escolares das faculdades de Direito, a ponto de não termos esse tipo de categorização que é invisibilizadora dessas diferenças de gênero. Então, é fundamental pensar a violência sexual a partir dessa perspectiva. Não que a violência doméstica não precise ser, porque todas elas vão precisar, mas na violência sexual isso é flagrante. Então, essa estigmatização. As mulheres não procuram a delegacia, as mulheres não procuram levar adiante esse processo todo, porque como nós falamos ao longo das aulas, existe um processo de vitimização, um processo, primeiro, da própria violência sofrida, um processo, segundo, de parte do sistema de justiça criminal, que a vitimiza várias vezes, ela conta a história na delegacia, ela conta a história de novo em juízo. Então, cada vez que ela revive aquela situação, ela está novamente se machucando, novamente criando sequelas, mas novamente alimentando as sequelas, que são as sequelas decorrentes da própria violência sexual, como você disse. A violência sexual é algo que deixa marcas muito profundas e marcas que não são retiradas ao longo do tempo. A vítima de violência sexual carrega isso para a vida. Então, ela sofre essa vitimização no momento da agressão, ela sofre a vitimização do sistema
sistema de justiça criminal e sofre da sociedade. Quando se pergunta, e não que o sistema de justiça criminal também não replique isso, mas quando se pergunta onde é que você estava, de que forma você estava vestida, de que forma você se comportava. Ah, mas essa é uma mulher também que tem um comportamento que é um comportamento desviante. A gente ainda tem muito isso, se não com essa palavra, mas nós ainda temos muito disso em relação àquilo que é a compreensão da sociedade em relação a nós, mulheres. Só para fechar, porque eu não gostaria de deixar de mencionar isso, a violência sexual é a violência mais temida pelas mulheres. Os homens, quando estão numa noite, aguardando um ônibus, num local não tão iluminado, os homens normalmente têm medo de serem assaltados, de, portanto, terem levados os seus pertences. As mulheres pensam que se algo me acontecer, que, pelo amor de Deus, seja levarem os meus pertences. Porque o que as mulheres temem é a violência sexual. E essa violência, as mulheres são vítimas. Nós todas sabemos. Só nós que estamos, né, dentro de todo esse sistema, que é um sistema violento em relação a nós, a nossa dignidade sexual, sabemos o que é o temor em relação à violência. Ainda no tocante aos crimes sexuais, eu gostaria de saber qual a importância da palavra da vítima para a comprovação. Olha, essa é uma questão que é debatida na jurisprudência. A jurisprudência, ela de uma certa forma consolidou a importância da consideração da palavra da vítima, quando esta palavra ela é ao longo de todo esse processo, desde o momento do registro de ocorrência até o momento do depoimento, uníssona e coesa em relação àqueles fatos. O que a gente pode dizer é que alguém que é vítima de violência sexual acaba, sim, tendo a capacidade de repetir em juízo nos diversos momentos em que for chamada a falar, exatamente quais foram aqueles detalhes, por mais sórdidos que sejam e realmente são, daquela violência sofrida. Por isso que a jurisprudência avançou nesse sentido, de considerar a palavra da vítima como algo preponderante no momento da produção probatória. Porque muitas vezes também, e isso é algo que já está registrado também pela doutrina, é que nós temos esses delitos todos, ou seja, todos esses delitos contra a dignidade sexual e o estupro, notadamente, entre quatro paredes e dentro dos lares. Então, a palavra da vítima, ela é fundamental realmente. Bem, encerramos esse primeiro bloco e vamos então a um pequeno intervalo e na sequência nós voltamos com mais perguntas das nossas estudantes. Bem, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse segundo bloco do Saber Direito. Eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes e nós estamos tratando aqui dos questionamentos das estudantes em relação ao nosso curso Direito Penal e Gênero. Voltamos então já imediatamente. Ludmila, você tem uma pergunta? Tenho sim. Professora, por que a redação da lei do feminicídio não contempla os transexuais? Que pergunta é essa, hein? Mas é uma pergunta que nos demanda mais do que uma análise da própria norma. Na verdade, o tipo penal, ou melhor, a qualificadora que foi trazida com o nome de feminicídio, ela diz da morte de mulheres em razão do sexo. Todo o pleito que foi realizado para a inclusão do feminicídio na nossa legislação foi para que houvesse a configuração, nestes casos, da morte de mulheres em razão do gênero. Ocorre que, no Congresso Nacional, dadas as discussões todas e um Congresso que todos e todas nós sabemos hoje tem um perfil bastante conservador, foi retirada essa expressão gênero. Nós perdemos muito com isso. Mas retirada em função do quê? Para que justamente não pudessem ser abarcadas, pelo menos pelo texto que está na lei, aquelas que são as transexuais, as travestis e que podem ser, e que são também, mortas em razão de uma sequência de violências que ocorre ao longo de suas vidas, também em função do gênero. Então, nós perdemos muito com isso, Ludmila, perdemos muito. Porque nós passamos aqui ao longo de toda essa semana justamente discutindo gênero, violência de gênero, e sob uma perspectiva mais ampla, respeitando aquela que é a identidade sexual de cada um, a identidade, melhor dizendo, a identidade de gênero de cada um. Então, essa modificação, ela se deu por circunstâncias que são circunstâncias do debate político interno do Congresso Nacional.
Nacional. Não foi uma demanda para que o projeto trouxesse essa determinação a partir de sexo biológico. Na verdade, nós precisamos abandonar essa concepção. Gênero vem em substituição a isso. Nós não somos homens e mulheres tão somente pelas nossas diferenças biológicas. Somos homens e mulheres pelos papéis que nos são impostos, ou como vai dizer também algumas outras feministas teóricas, pelas performances que desenvolvemos ao longo do tempo em sociedade, dada as nossas características primordiais, que também são características físicas, mas elas não esgotam aquilo que nos impõe a sociedade para que sejamos considerados homens, mulheres, não ao lado do outro, mas muitas das vezes contrapostos ou em situação de desigualdade com a superioridade masculina. Puxando um pouquinho da pergunta da Lud sobre os transexuais, a violência cometida contra os transexuais se estende à proteção conferida pela Lei Maria da Penha? Não tenho dúvidas, Viviane. Com relação à Lei Maria da Penha, não tenho dúvidas disso. Aliás, a Lei Maria da Penha ela já traz uma determinação com relação a relações homoafetivas ou casais de pessoas do mesmo sexo. Mas, independentemente disso, transexuais, travestis, aqueles que são vítimas de violência em razão do gênero, desta violência doméstica, não me parece que devam estar alheios à proteção que a Lei Maria da Penha traz. Eu lembro de alguns anos atrás, ainda antes da Lei Maria da Penha, eu tive a oportunidade de levar até uma delegacia de polícia, aliás, até a Delegacia da Mulher, isso lá no estado do Rio Grande do Sul, né, de onde eu sou originária, sou natural, e de levar uma travesti que tinha sido agredida pelo seu companheiro para a Delegacia da Mulher. Na época, aquilo causou uma tremenda repercussão, saiu nos jornais, enfim. E a delegada da mulher, na época, disse, né, numa entrevista que deu, não, a Delegacia da Mulher é para as mulheres biológicas. Ou seja, aquela noção que a gente está buscando abandonar, e ainda que era a pergunta anterior ainda da Ludmila, de que nós estamos separados única e exclusivamente pela formação biológica que temos. Não, a violência ela se dá em razão também da identidade de gênero, ou seja, de quem se compreende como mulher. Não ter um corpo feminino é uma situação diferente daquela de sofrer em razão desta identificação aquela violência que qualquer outra mulher pode sofrer também. Essa é a minha concepção. Sei que existem concepções diferentes, existem compreensões diferentes a respeito disso, mas não me parece que as travestis, as transexuais, transgêneros, enfim, e toda essa classificação que eu não vou aqui me estender mais sobre o risco de errar, mas estariam sim protegidas por essas normas, todas relativas à violência doméstica. Gostaria de saber o que é necessário para identificar o crime de feminicídio. Nós estamos num momento em que, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres e da ONU Mulheres, ou seja, dessas organizações, se está a elaborar um protocolo para a investigação dos crimes de feminicídio. Tu podes me perguntar, ora, mas o processo de investigação não é o mesmo? Na verdade, a gente está tratando com mortes diferenciadas, ou seja, de um homem e de uma mulher, uma em razão do sexo, né, tal como ficou na lei, mas compreendamos nós aqui em razão do gênero, mas o processo de investigação é o mesmo, o exame pericial tem que ser o mesmo, enfim, não é bem assim. Por quê? Porque nós temos algumas situações que são muito peculiares. Por exemplo, casos de mortes de mulheres em função do suicídio. Mas suicídio não é um feminicídio. Ocorre que, se nós tivermos a possibilidade de que os processos investigativos, eles abranjam todo um histórico de vida passada por aquela mulher, e não tão somente aquele crime que foi cometido, muitas vezes o suicídio, ele é o ápice. Aliás, aquilo que toma o nome de suicídio é o ápice de um processo todo de coação que fez com que aquela mulher chegasse até aquele ponto. Então, nós estamos tratando de questões muito delicadas. Eu sei que isso é muito delicado, tecnicamente demanda muitas discussões, nós precisamos aprofundar muito, mas quando se busca compreender o que é um feminicídio, busca-se, através do processo investigatório, todo um histórico de vida. O feminicídio, ele é o ápice da violência de gênero. Ele não é algo que se dá imediatamente, não é
a morte da mulher por si só. Ela é uma morte em razão de violências que são violências seguidas, que podem ser violências seguidas ao longo de toda uma vida. Que pode ser violência sexual, que podem ser lesões corporais, que pode ser a violência patrimonial, que pode ser a violência psicológica, todas aquelas, a violência moral, tudo aquilo que está previsto na Lei Maria da Penha, tudo aquilo que a gente já conhece também em termos protetivos das mulheres, tanto na nossa legislação penal. Os crimes cometidos pela figura feminina demonstram que houve mudança ou mesmo uma evolução dos papéis desenvolvidos pela mulher na sociedade? Nós tivemos, nos últimos anos, podemos dizer que dos últimos 15 a 10 anos, 5 anos, um crescimento vertiginoso do número de mulheres encarceradas no Brasil. O número de mulheres encarceradas no Brasil hoje, com um dado ainda, dado do Departamento Penitenciário Nacional, chega a praticamente 39 mil mulheres, ou seja, mulheres que estão sujeitas ao controle penal. Várias, aí nós poderíamos discutir se estão em prisão provisória ou não, mas enfim, existe mais de 30 mil mulheres controladas, sujeitas ao controle penal do Estado. Dizer que há uma evolução, eu não diria. Porque não se pode pensar em evolução em termos de a incidência de práticas criminosas. Agora, o que é possível dizer, sim, é que existe hoje uma forma de aprisionamento feminino que tem uma peculiaridade fundamental. Que peculiaridade é essa? Essas mulheres que estão encarceradas, na maior parte, mais de 65% delas, e nós temos algumas pesquisas aqui no próprio Distrito Federal, pesquisas realizadas na universidade, pesquisas essas que eu tenho o prazer também de estar à frente coordenando, que mostram que, no nosso caso aqui no Distrito Federal, até 80% do sistema carcerário feminino, ele é composto de mulheres acusadas de tráfico de drogas. Bom, isso tem uma característica marcante. Então, mudou a criminalidade. O que a gente consegue dizer que tenha mudado em tese? É aquela ideia anterior que nós chegamos a trabalhar nas aulas de que existem crimes de homens e crimes de mulheres. E que as mulheres, dada inclusive o seu próprio corpo e a sua formação, enfim, praticam determinados crimes que homens não praticam. Se diz, crime de furto. Crime de furto é crime feminino. Por quê? Porque ele depende o quê? Da malícia, da astúcia. Porque o crime sem violência, sem grave ameaça, em princípio, se a gente não está falando de furto qualificado, é aquele da malícia mesmo, da astúcia. Isso vários, desde Lombroso vão dizer, vários doutrinadores vão acabar repetindo isso. O crime de roubo, não. O crime de roubo tem violência, tem grave ameaça. Isso é crime de homem, porque o homem expande energia. Eu acho que a gente está num momento em que essas teses todas, se não estão abandonadas, e eu sei que elas não estão, de uma forma geral, mas elas precisam ser abandonadas. Agora, volto à situação do tráfico. Na situação do tráfico, o que nós temos é que todo o grande processo de guerra às drogas, que hoje encarcera não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele tem um efeito especialmente danoso em relação às mulheres. Tem algumas estudiosas, e respeito todos esses estudos, que falam do tráfico de drogas também como uma forma de empoderamento da mulher. Ou seja, uma forma de sair daquela situação de subalternidade e, de alguma forma, encontrar no tráfico de drogas uma forma de subsistência, uma forma de também sustentar a sua família, de se colocar como um indivíduo mesmo, que não em sociedade como um todo, mas dentro daquele mundo ali restrito do mundo do tráfico, do mundo do crime. Eu tenho algumas dificuldades de compreender desta forma, porque nós, quando abrimos os dados do Departamento Penitenciário Nacional, nós verificamos que estas mulheres encarceradas são mulheres pretas, pardas, pobres e com baixa escolaridade. De empoderamento a gente está falando. A gente está falando de empoderamento, de sair de uma situação de subalternidade, que pode ser realmente de um trabalho mais precário, mas para ser mula do tráfico? Esse é um questionamento que eu me faço e que, com certeza, ainda tenho bastante tempo para diante para trabalhar com ele e fazer dessas nossas discussões todas uma forma de compreender esse fenômeno como um todo. Mas o que é preponderante é que quem está presa por tráfico de drogas no Brasil, com raras exceções, a gente nunca pode afirmar absolutamente nada em termos gerais, mas não são as grandes traficantes.
São as mulas, são os aviõezinhos, são aquelas mulheres que vão desenvolver, portanto, esses papéis que são subalternos. Além dessas, aquelas que levam drogas, tentam levar drogas para os seus companheiros, maridos, namorados dentro do presídio. Essas mulheres também são encarceradas de uma forma bastante grande, ou seja, muitas mulheres são encarceradas em função disso. E aí, se tu me permite, só continuar um pouquinho mais a tua pergunta, será que essas mulheres cometem, esse é um outro questionamento, e que é algo também sobre o qual também me debruço e questiono bastante. Será que essas mulheres cometem esses crimes por amor? Será que dizer que é por amor também não é tentar colocar ali uma etiqueta de gênero? Ou seja, você é mulher, é sentimental, ama aquele homem e por aquele homem faz qualquer coisa, inclusive tentar ingressar num presídio levando drogas? Tenho certas dúvidas em relação a isso. Algumas pesquisas, das nossas pesquisas realizadas, mostram uma correlação direta ou praticamente direta, entre violência sofrida, violência sexual, violência doméstica, que vocês me perguntavam, e o fato de estarem no presídios encarceradas por conta de drogas. Ora, quem é vítima de violência? Acabei de falar do feminicídio, dizendo exatamente isso. Tem todo um histórico de violência. Ora, no caso das violências praticadas contra essas mulheres, estas violências todas, elas podem sim, os dados não são conclusivos ainda, mas elas podem sim serem indicadores de que não existe ali tão somente amor, o amor romântico que todas e todas nós temos, mas que existe ali um sistema de coação, um sistema de subjugação, um sistema no qual estas mulheres inseridas mesmo naquele mundo, que é um mundo apartado da sociedade como um todo, aspas enormes, das pessoas ditas de bem, ou seja, o mundo do crime, são mulheres que ainda assim são ainda pessoas, ou seja, mulheres, submetidas a essa situação de violência. Então, essa é uma das questões mais complexas a nós tratarmos hoje, e eu acho que a tua pergunta, ela veio a contribuir bastante para que a gente possa pensar. Eu acredito que não ter te dado uma resposta, só te dei vários outros questionamentos, mas eu acho que é com esses questionamentos que a gente continua caminhando em busca das respostas. Eu quero agradecer ao Saber Direito, às estudantes Lígia, Ludmila, Viviane, por essa oportunidade que tivemos de discutir aqui todo o curso que fizemos sobre Direito Penal e Gênero. Eu sou a professora Soraya da Rosa Mendes e aqui encerro esse programa. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.jus.br.